Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer pra vocês um assunto muito importante, que na verdade a gente já começou a falar sobre ele, só que a gente não completou, né? Nós vamos falar sobre o jejum de 3 dias. Eu já dei início a esse vídeo uma vez, vocês devem ter visto por aí, quem acompanha. Mas eu fiz só o primeiro dia porque a minha intenção, na verdade, era fazer o dia 1, dia 2 e dia 3, falando como foi cada dia, minha experiência, enfim. Só que não deu certo. Vocês viram, falhei miseravelmente. Então, foi só o primeiro dia. Mas esse vídeo aqui, eu vou fazer ele completo. Então, eu vou soltar ele só quando eu terminar os 3 dias. Então, se você tá vendo esse vídeo, é porque deu certo de gravar os 3 dias certinho. E eu vou procurar gravar onde eu estiver. Então, provável também que pode ser aqui, mas também provável que pode ser em qualquer lugar. Porque eu vou priorizar gravar pra vocês em alguma hora do dia. Então, hoje é o dia 1º. A gente começou meia-noite. Do dia de ontem. Na verdade, a gente começou lá por umas 11h30. Já abri, porque eu já ia deitar e tudo. Daí eu abri e já é 3h57 agora. Então, tamo firme. Jejum só na água. Tô aqui com a minha garrafa mineral. Meu pai comprou essa daqui pra mim, tô tomando. Comecei a tomar ela, na verdade. E é isso. Jejum é fome de Deus. E nós vamos começar aqui nessa jornada, porque eu quero incentivar e encorajar você também a fazer esse jejum. E como foi pra mim entrar nesse jejum em 3 dias? Bom, ontem eu tava aqui orando, aqui no meu quarto mesmo, e aí eu tava sentindo, assim, muito a presença de Deus. Eu tava, assim, colocando louvor e chorando, aquela presença, aquele amor, sendo invadida pela glória de Deus. E eu escutei o Espírito Santo falando, eu te quero em jejum de 3 dias, eu vou te dar graça pra isso. E o Senhor, Ele nos convida, nós precisamos estar atento à voz dEle. E algo que Ele falou comigo ontem, que eu quero contar pra vocês, Ele me dá liberdade pra me falar isso pra vocês, é que às vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu não escuto Deus, eu não sei quando é Deus que tá falando comigo, eu não sei quando é eu que estou falando, não sei quando é o diabo, como é que eu posso escutar Deus? Deus, Ele vai começar te dando alguns convites, Ele vai começar a falar contigo de forma simples, e se tu conseguir atender e obedecer aos pequenos chamados, você vai conseguir ouvir a voz dele de forma mais clara a cada dia que passa. É um treinamento, é um treino. Você vai buscando, você vai ouvindo, você vai obedecendo. E algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesses 3 dias de jejum, ele falou comigo, Esté, e falou pra mim ler e reler, ler e reler. Então eu tô lendo e relendo e procurando absorver e entender. Isso. Ele já me mostrou tantas coisas e eu vou trazer com mais clareza no dia 2, no caso amanhã, pra vocês aquilo que ele tá falando no meu coração. Mas ele pediu pra mim meditar e pra mim estar buscando no livro de Esté. Então eu tô ouvindo palavras e lendo e ouvindo. Mais cedo, no horário do almoço ali, por intervalo, eu coloquei a Bíblia em áudio, coloquei a caixa e coloquei a Bíblia e fiquei ouvindo o livro todo de Esté. Eu dormi ouvindo aquele livro, porque é algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Esté, então, vamos buscar, vamos derramar, vamos ver o que Deus tem pra nós nesses 3 dias. E tem sido, assim, um momento muito especial. Eu tenho sentido a graça de Deus mesmo. Você pode perguntar, tá sentindo fome? Não tô sentindo fome. Tá sentindo tontura? Não tô sentindo tontura. Eu quero compartilhar com você agora, quem tá vendo esse vídeo, algo que o Senhor tá ministrando no meu coração. Tem uma pessoa específica que tá vendo esse vídeo, Deus tá chamando ela pra fazer coisas específicas, mas ela tá com medo. E o Senhor tá falando, obedeça ao meu chamado, porque quando eu chamo, eu me responsabilizo pelo resultado, eu dou graça, eu abro porta. Então, esse é o nosso Deus. Então, se essa palavra é pra você, eu quero convidar você a receber e caminhar sobre ela. Se Deus tá gerando algo no teu coração, se você tem sentido essa vontade muito forte, mergulha, porque Deus vai fazer por você, porque Ele que nos dá graça. Então, é o nosso 1º dia, então, firme até agora, graças a Deus. Tem sido esse momento muito sobrenatural, sem falar na paz, sem falar na tranquilidade, sem falar em tudo que tá assim perfeito, porque jejum é fome de Deus. Você passa fome porque você está com fome, fome de Deus. E não é fome das coisas deste mundo. Então hoje é o nosso 1º dia e amanhã eu volto aqui pra vocês pra trazer atualizações. Vamos lá, hoje já é o 3º dia. Calma, eu não gravei o 2º dia, mas eu vou tentar atualizar vocês aqui do 2º dia, no caso ontem. E hoje é o 3º dia, nós já estamos em 1h49 da tarde. Então já tem um trajeto bem grande, graças a Deus, até aqui.
Ontem, no dia 2, continuei meditando no livro de Esther, assistindo palavras. Na verdade, eu coloquei numa palavra que falava sobre oração. E lá na palavra que a mulher estava ensinando, pregando, eu não salvei o nome dela, mas é uma mulher que é japonesa, se eu não me engano. Quando Deus quer falar contigo, Ele usa tudo. Ele vai conectando tudo. E uma coisa que Deus falou comigo também no segundo dia, eu vou trazer aqui pra vocês, lá em Gênesis, capítulo 12. E Gênesis, capítulo 12, é quando Deus está chamando Abraão. E aqui em Gênesis 12, no capítulo 8, diz assim: passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel a oeste, e aí a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E aí, depois daqui, a palavra do Senhor vai falar que Abraão, ele vai para o Egito, porque ele estava tendo muita fome ali na terra de Canaã, na terra que ele estava vivendo. Então, quando ele vai para o Egito, lá o faraó pega a Sara como esposa. E aí, quando Deus revela ao faraó que aquelas pragas tinham chegado no Egito por conta de Abraão e de sua esposa, Abraão é expulso do Egito, o faraó manda imediatamente eles saírem de lá. E é interessante que Abraão sai e ele tá voltando. E a palavra do Senhor vai dizer assim no capítulo 13, versículo 4. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese com você. Quando Deus, Ele nos chama, uma das primeiras coisas que Ele estabelece conosco são altares. Um altar de aliança, um altar de compromisso. E aqui Abraão estava voltando para o altar. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre voltar ao primeiro altar. Pessoas que estão vendo esse vídeo precisam voltar ao primeiro altar, ao primeiro amor. Sabe, aquele lugar de entrega, aquele lugar onde você é genuíno com Deus, onde você é verdadeiro, onde você não está ali buscando aplausos, não está ali buscando unção para que outras pessoas te conheçam. Você só está ali porque você ama a presença de Deus. E eu vejo uma geração que tem se prostituído por conta da unção, e isso assim me dói muito. É o que me dói, porque tu não entende isso só de uma forma física, mas de uma forma espiritual, e o fato de estar em jejum abre muito os teus olhos. Então isso é o que me dói, de saber que tem muitos líderes, pastores, pessoas que estão dentro da casa do Senhor e que estão buscando a unção de Deus para que outras pessoas vejam, sabe? Deus, eu quero ser usado, Deus me leva para as nações. E assim, Deus tem nos chamado para um lugar secreto. Deus quer a gente no lugar secreto. Se você não entender a importância do lugar secreto, se você não entender a exigência do lugar secreto, a intimidade, de nada adianta, sabe? Quantas pessoas estão dentro da igreja, elas estão trabalhando, fazendo eventos, e aparentemente elas estão envolvidas com a obra, mas elas perderam a ligação e o relacionamento com o dono da obra. Tem uma frase que eu não me recordo de quem ela é no momento, mas é de uma pessoa muito conhecida que já não está mais entre nós, mas era um dos heróis da fé. E ele disse assim: Deus tem perdido o seu povo pela sua obra. Porque as pessoas querem se envolver com a obra, elas só estão envolvidas com aquilo que elas estão esquecendo do lugar secreto. E nesse segundo dia, é algo que o Senhor ministrou ao meu coração, sobre voltarmos, sobre nós estarmos no altar dele, independente da promessa, independente daquilo que o Senhor falou para você, escolha se relacionar com Deus. Então, a minha experiência até o dia 2, nós vamos já pro dia 3, eu quero deixar logo gravado, foi assim, um lugar com certeza de confrontos. Outra coisa que Deus falou muito comigo e assim, me fez chorar muito, porque Deus falou comigo ontem: me entrega o teu Isaac. E às vezes tu pensa que tu já deu tudo, e Deus vai te mostrar que ainda tem coisas que são muito importantes para ti. E o que são Isaacs? O que é um Isaac na minha vida? É aquilo que eu controlo, é aquilo que eu seguro, é aquilo que tá sobre a minha mão. E aí Deus tá falando assim: me entrega. E o ato de entregar te dói. O ato de entregar vai confrontar você. Parece que tá fugindo de todo o propósito, de todo lugar que aparentemente Deus tinha
te colocado, mas é necessário. Porque Deus, Ele não quer nos dar a promessa, e a promessa tomar o lugar de Deus. Deus nos pede as coisas porque Ele quer saber que nós venhamos ser o centro de tudo, sabe? Ele quer saber ainda que Ele seja o centro de tudo nas nossas vidas. É por isso que Ele pede as coisas pra gente. Deus não nos criou para ter coisas, Deus nos formou, Deus nos criou para ser a habitação de Deus, sabe? E tudo aquilo que a gente quer pegar para colocar dentro de nós, pra gente carregar, não vai dar certo. E é uma palavra que eu quero deixar pro seu coração. E hoje, no terceiro dia, qual é a minha experiência? Assim, além de espiritual, física também, eu sinto muita paz, muita alegria, assim. Ontem eu tava deitada, assim, pela madrugada, já era meia-noite e pouco, eu tava sem sono, porque uma coisa também, o jejum ele vai fazer, tu fica mais esperta, né? E eu fiquei assim, parada, olhando pra cima e meditando e lembrando da bondade de Deus. E assim, uma alegria muito grande no meu coração. Quando eu acordei pela manhã hoje, acordei bem cedinho também. A gente foi trabalhar, normal. E eu senti muita alegria. Fiz meu devocional. E o Senhor falou muito ao meu coração. Gente, agora que eu tô falando pra vocês isso, eu tô sentindo muito a presença do Espírito Santo aqui, muito, sabe? De uma forma assim, surreal. Tô me arrepiando toda aqui, tô sentindo assim muita graça e mas calma, tá? Não tem problema, o teu raciocínio tá um pouquinho assim mais devagar. Tem calma, escuta o que Deus quer falar pra você. E uma coisa que o Senhor me ensina muito no jejum é dependência. Porque você pode fazer o jejum uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí você já acaba pensando assim, não, eu já tô acostumada a fazer esse jejum, mas o jejum é dependência. E eu lembrei da primeira vez que eu fiz jejum de 3 dias, eu ficava todo tempo assim, Senhor, eu te entrego a minha carne, Senhor, eu te entrego o meu espírito, Senhor, eu dependo de ti, Senhor, eu preciso de ti. Eu ficava toda hora falando isso, e toda hora falando para o corpo se curve a Deus, corpo se conecte a Deus, alma, espírito, tudo que tá em mim se conecte a Deus. Era uma coisa que eu ficava repetindo toda hora. E depois eu fui fazendo outros jejuns e eu prestei atenção. Falei, da primeira vez que fiz o jejum parece que foi tão forte, foi tão bom. E aí o Espírito Santo falou comigo, porque no primeiro jejum você estava com muita dependência. No segundo, mais ou menos assim, eu conheço o caminho, já eu consigo fazer. No terceiro, eu também consigo fazer. E Deus estava me falando, me lembrando. E eu posso sentir essa graça novamente, porque Deus quer que nós venhamos ser dependentes dEle. Deus quer que a sua igreja dependa dEle. Deus quer que o seu povo dependa dEle. E não é porque Deus quer controlar tudo, mas é porque Ele é a fonte de vida das nossas vidas. Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo, sabe? E olhar para Deus é olhar para nós, quem verdadeiramente nós somos. E às vezes você pensa assim, parece que Deus não deixa eu ter nada do que eu quero. Mas você precisa lembrar que outras vezes, antes de nós sermos resgatados, nós éramos apenas escravos. Deus quer nos libertar da escravidão. Deus quer nos tirar de um lugar onde nós estávamos presos. Então as tuas emoções, aquilo que tu sente, muitas vezes é enganoso. A palavra do Senhor fala que o coração é enganoso. Então Deus quer nos conectar a Ele novamente. E a gente precisa depender dEle. Eu falei pra vocês que antes de eu começar esse jejum, um dia antes eu chorava muito, estava sentindo muita presença do Senhor. E o Senhor me convidando para este lugar. Mas essa semana também foi toda uma semana de preparo. E aí eu escutei uma palavra do profeta T.B. Joshua. E ele nem tá mais entre a gente hoje. O Senhor já levou ele, o Senhor arrebatou ele. E ele falou assim, caminhe pedindo ajuda de Deus. Acorde pedindo ajuda de Deus. Converse com as pessoas pedindo para que Deus te ajude. Tudo que você for fazer, peça a ajuda de Deus. Porque o dia é imprevisível. De repente acontece algo. Então, tenha certeza de que Deus já está ali. Então, às vezes a gente quer fazer tudo porque a gente acha que consegue. Você quer ir tomar um banho,
E por isso, por você saber que tem que entrar no banheiro, ligar o chuveiro, e aí você sabe todo o caminho, então você não pede mais ajuda de Deus. Deus que está presente em tudo na nossa vida. Então, dependência é algo que o Senhor trouxe muito à minha memória. E hoje, no terceiro dia, eu sinto muita graça do Senhor, eu sinto muita paz, muita alegria e a vontade de morar neste lugar para sempre. Jejum, como eu falei para vocês, já é fome de Deus. E às vezes, Deus ele te chama, outras vezes você tem que ir. E a da carne vai dizer não, as circunstâncias vão dizer não, sabe? A tua mente vai falar assim, não, você vai trabalhar, vai ser um dia corrido, você não vai conseguir. Mas eu te digo uma coisa, peça ajuda de Deus. Se você pedir ajuda de Deus, Ele vai estar do seu lado, Ele vai te ajudar. Hoje de manhã, quando eu estava fazendo devocional, eu estava lá escutando o hino, adorando o Senhor. E eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, me convida para sentar do teu lado, sabe? De uma forma assim tão surreal. E Ele tá aqui agora. Eu posso sentir, porque o jejum, ele torna você mais sensível. A voz do Espírito Santo, ele quebra o teu eu, ele quebra aquilo que você tá carregando, sabe? E Deus começa a te falar coisas, te mostrar hoje pela manhã mesmo. Eu acordei tendo um sonho, que eu tava chorando muito escutando o hino. E eu entendi que o Espírito Santo queria que eu adorasse Ele com aquele hino. Quando eu coloquei, eu comecei a me rasgar na presença do Senhor, porque este é o tempo que a gente precisa se voltar para Deus. Onde todo mundo está cheio de si, onde está todo mundo buscando seus próprios interesses, o Senhor está nos chamando para voltar para a sua presença, voltar para a sua essência. Eu vou trazer mais uma série de vídeos aqui em todas as redes sociais, porque é muita coisa que Deus vai falando com a gente, muita coisa que Deus vai mostrando, abrindo nossos olhos. O jejum, ele tira a escama dos teus olhos. Então, se você tá passando por uma frieza espiritual, se você tá, sabe, parece que tá vivendo dia após dia, jejue. Busca o Senhor na sinceridade do seu coração. Eu posso trazer um vídeo para vocês depois falando como jejuar. E eu quero dizer para vocês assim, já dando spoiler, quem vai cuidar do teu jejum é o Espírito Santo. Quem vai te dar a hora para começar e para terminar é o Espírito Santo, sabe? E confia nele, confia. Eu percebo uma geração que tem tido muito medo. Por não conhecer a Deus, eles têm medo. E eles acabam dependendo tanto de Deus. Então, esse jejum e esses 3 dias é minha experiência para mostrar para você que você não morre de fome, tá? Você não morre. Pelo contrário, você morre para si e começa a viver para Deus de uma forma muito simples, de uma forma muito clara, e vale a pena servir a Deus. É um lugar de total dependência e o seu coração precisa estar alinhado a Deus. Durante esses 3 dias, é claro que eu estive em lugares onde estava tendo comida, onde me ofereceram comida. E é importante saber que você está comendo de um outro alimento. Nós, Igreja do Senhor, precisamos sair das mesas de banquete dos homens e sentar na mesa do Pai. Na mesa onde o Pai está. Na mesa onde o Pai está conversando, sabe? Acho muito lindo em João que ele mesmo vai descrever que ele era o discípulo que repousava a cabeça no peito de Jesus e ouvia o coração dele. Quando você sai da mesa dos homens e senta na mesa de Deus, você para de escutar os homens e começa a ouvir o coração de Deus, a ver o que Deus está falando, a entender o que Ele está revelando. Então, saia da mesa dos homens e comece a sentar na mesa de Deus. Comece a se mover pelos céus, deixa Deus cuidar de você. Entra nessa dependência, independente. E se eu morrer? Que logo vem esse pensamento, se eu morrer, se eu desmaiar? Confia em Deus. Fala, minha vida tá na mão de Deus. Se Ele quiser me levar agora, é que eu vá logo de jejum. Já pensou? Ou se você desmaiar, Deus te levanta. Não importa. Vá. E eu quero te dizer uma coisa. Isso são medos que o diabo fica colocando na tua mente. Mas a verdade é que nada disso vai acontecer se você está alinhado a Deus. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Assim como Deus cuidou do povo no deserto.
Assim como Deus cuidou de toda a nação de Israel em todos esses anos, Deus vai cuidar de você porque você também é povo de Deus. Então, eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor neste momento. Eu sempre faço isso no final do vídeo, convidando você a entregar a sua vida a Jesus. Se você não aceitou Jesus ainda, se você está vendo esse vídeo por primeira vez, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. E se você também está servindo ao Senhor, mas está um relacionamento fraco, você está assim, morno espiritualmente, você também já está desviado, porque nós nascemos para estar em fogo e queimando por Cristo. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento e a repetir essa oração comigo e fale comigo assim: Pai Celestial, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criatura. Eu te recebo em meu coração. Eu sei que se hoje eu morrer, eu me encontrarei contigo na glória. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, seja muito bem-vindo à família de Jesus. Seja bem-vindo e que você possa estar na vontade dele, que o Senhor possa te guiar à igreja, que o Senhor possa guiar o lugar onde você deve ir para buscar mais dele, porque é importante sim nós estarmos congregando e acredito que a partir de agora tudo na sua vida vai mudar. Não vai ser uma tarefa fácil, porque não é, mas é gratificante você ver os resultados e a caminhada até aqui. Eu tenho caminhado com o Senhor de forma pessoal, já tem 7 anos e eu quero dizer para você que vale a pena servir ao Senhor. Não pelos olhos de outras pessoas, mas por aquilo que os teus olhos agora podem ver, pelas experiências que você agora pode viver. Que Deus abençoe, nos vemos nos próximos vídeos e se você tem alguma dúvida sobre o jejum, deixa nos comentários de vídeo que você talvez queira que eu faça. Eu vou trazer e estar compartilhando com vocês. Que Deus abençoe e nos vemos em breve.